Fala, nação rubro-negra. A coisa explodiu de vez nos bastidores do Flamengo, e a notícia que acaba de sair pode mudar completamente o rumo do Mengão. Tem negociação pesada, nome gigante na mira e uma reviravolta que ninguém esperava. Já chega deixando o like e vem comigo, porque essa você não pode perder. Tem novidade quente no mercado da bola envolvendo o Flamengo e um dos seus principais sonhos de reforço. A negociação pelo retorno de Lucas Paquetá pode estar mais perto de acontecer agora que o West Ham colocou Gonzalo Plata como opção para substituir o meia no clube inglês, e isso animou bastante a diretoria rubro-negra. Até pouco tempo atrás, a conversa entre Flamengo e West Ham era considerada complicada. O clube inglês vinha pedindo valores altos para liberar Paquetá, dificultando um acordo que agradasse ao lado brasileiro. Mas a situação mudou de figura nos bastidores, com a possibilidade real de Plata ser o nome que o West Ham quer para suprir a saída de Paquetá, um movimento que pode flexibilizar a negociação e aproximar os clubes de um desfecho positivo. Segundo informações apuradas, o West Ham teria contatado Gonzalo Plata para exercer exatamente o papel que Paquetá deixaria vago caso a transferência fosse concluída. A ideia é ter um substituto interno, alguém com características ofensivas e experiência internacional, para reforçar o time inglês se o brasileiro decidir voltar ao Brasil. E com esse novo plano em mãos, o Flamengo pode aproveitar a oportunidade para reduzir o valor total exigido pelos ingleses e avançar de vez com o negócio. Plata, vale lembrar, já veste o manto rubro-negro e tem boa identificação com a torcida. A possibilidade de ele ser envolvido diretamente na negociação ou ter papel importante nesse processo de troca gerou uma animação imediata no ninho do urubu, porque isso pode diminuir a resistência financeira do West Ham e viabilizar a chegada de Paquetá por valores mais próximos do que o Flamengo considera sustentável. Ainda de acordo com informações recentes, o Flamengo já acertou os termos pessoais com Lucas Paquetá. O jogador deu o sim ao retorno e manifestou vontade de vestir novamente o manto sagrado em 2026. Agora, o que falta é chegar a acordo com o West Ham sobre o valor da transferência e o momento em que o jogador será liberado. As conversas entre os clubes avançaram bem nas últimas semanas. A pedida do West Ham inicialmente era bem alta, girando em torno de valores que superavam 60 milhões de euros. Nas últimas reuniões, porém, a expectativa é de que o número caia significativamente entre cerca de 35 milhões de euros fixos mais 5 milhões em bônus, totalizando perto de 40 milhões de euros, algo mais palatável para o Flamengo. A questão que ainda precisa ser acertada é quando Paquetá será liberado oficialmente pelo West Ham. O clube inglês, que está lutando contra o rebaixamento na Premier League, ainda tenta convencer o Flamengo a aceitar que o atleta permaneça até o fim da temporada europeia, algo que o rubro-negro tenta evitar com o sonho de ter o meia à disposição o quanto antes. Do lado da diretoria rubro-negra, a entrada de Plata no plano B do West Ham é vista como sinal de que o acordo pode ser destravado de uma vez por todas. A expectativa é que, com essa alternativa em mãos, os ingleses se mostrem mais flexíveis para negociar Paquetá sem exigir cifras exorbitantes ou condições inviáveis. Paquetá não é apenas um reforço técnico, ele é cria do Flamengo, com passagem de destaque nas categorias de base e já consolidado no cenário internacional. Sua possível volta representaria uma injeção de qualidade no meio-campo rubro-negro e teria impacto imediato em competições como Brasileirão e Libertadores. A torcida, claro, já começou a imaginar Paquetá de volta ao Maracanã, articulando jogadas e levando perigo às defesas adversárias com a mesma técnica e visão de jogo que o consagraram no início de sua carreira. E agora, com a chance de o West Ham considerar Plata como substituto, as conversas nos bastidores apontam para um cenário mais otimista nos próximos dias. O West Ham definiu Gonzalo Plata como opção para substituir Lucas Paquetá, e isso pode facilitar a negociação, diminuir a pedida financeira dos ingleses e animar o Flamengo a finalmente fechar esse negócio que vem sendo estudado desde o início da janela de transferências, com o jogador já dando sinal verde para voltar ao clube que o projetou. Mudando de assunto, o Flamengo deixou claro que a reformulação do elenco para 2026 entrou em ação de vez. Depois de meses de análises, conversas internas e prioridades traçadas pela comissão técnica, o clube confirmou duas saídas importantes:
Wallace Young e Michael estão de malas prontas para deixar a Gávea. Esse movimento faz parte de uma faxina estratégica no elenco, com o objetivo de renovar, ajustar salários, abrir espaço para novos nomes e alinhar o time com o projeto esportivo de Filipe Luís. Nas últimas temporadas, o Flamengo adotou uma postura cada vez mais profissional na gestão de elenco. Não são decisões impulsivas, nem reações momentâneas a críticas. Há estudos táticos, análises de performance e projeções de mercado por trás de cada movimento. E com Wallace Young e Michael, o clube entendeu que o ciclo havia sido cumprido, tanto pela falta de continuidade nas escalações, quanto pela necessidade de criar espaço para peças que terão maior impacto imediato. Wallace Young, que surgiu como promessa e teve oportunidades pontuais no time principal, acabou decidindo que precisa de mais minutos de jogo do que o Flamengo poderia oferecer neste momento. Mesmo com talento reconhecido e potencial físico em evolução, a concorrência na posição e a preferência por nomes mais experientes acabaram limitando seu protagonismo. Por isso, a diretoria e o jogador chegaram a um acordo profissional de que sua carreira seguirá em outro destino, onde ele tende a ter espaço para mostrar seu futebol de forma mais consistente. Michael, por sua vez, vivenciou altos e baixos na temporada. Quando entrou em campo, mostrou velocidade, garra e qualidade nas arrancadas. Mas a falta de regularidade nas atuações acabou gerando o cenário em que tanto comissão técnica quanto diretoria entenderam que o melhor caminho para ele é seguir carreira em outro clube, onde terá chances mais frequentes de jogo e protagonismo. O atacante já vinha sendo observado por equipes interessadas e agora sabe que pode, de fato, render mais em um contexto que lhe dê sequência. A saída desses dois jogadores não é um sinal de desinvestimento, pelo contrário, é parte de enxugamento consciente de elenco, pensado para reforçar posições consideradas deficitárias, abrir oportunidades para jovens talentos da base e ajustar a composição salarial sem diminuir a competitividade da equipe. Internamente, essa faxina também passa por uma filosofia esportiva. O Flamengo quer um elenco equilibrado, com peças que joguem com intensidade, ritmo e leitura tática compatíveis com a proposta do treinador. Filipe Luís deixou claro que tudo aquilo que não agrega de forma consistente ao estilo que ele quer implantar, pressões altas, mobilidade ofensiva, leitura acelerada de jogo, precisa ser reavaliado. E tanto Wallace Young quanto Michael acabaram ficando fora das prioridades nesse contexto específico. Para o clube, liberar esses nomes também gera impacto financeiro positivo. A folha salarial fica mais leve, o espaço para novos reforços se amplia e a gestão de recursos fica mais alinhada com as ambições de disputar Brasileirão, Libertadores e competições paralelas com poder de fogo nos momentos decisivos. A torcida, claro, reagiu de forma dividida nas redes sociais. Há quem reconheça talento em Wallace Young e Michael e ache que eles poderiam ter tido mais oportunidades. Há também quem entenda que, diante de uma temporada longa e exigente, manter elenco enxuto e funcional é mais importante do que insistir em nomes que não estão entregando o esperado. O fato é que a diretoria tomou uma decisão concreta e agora cabe aos jogadores reescreverem suas histórias em novos clubes. Do lado dos destinos, as saídas de ambos já estão sendo negociadas com alguns clubes interessados no Brasil e no exterior. A tendência é que Michael se encaixe em um projeto que valorize velocidade e profundidade ofensiva, enquanto Wallace Young tem no currículo características que atraem equipes que buscam zagueiros jovens com boa leitura de antecipação e mobilidade física. No fim, a mensagem do Flamengo ficou clara. A faxina no elenco foi decidida, e as vendas de Wallace Young e Michael fazem parte de um plano maior de reformulação. O clube não abriu mão de seus princípios, nem tomou decisões precipitadas. Pelo contrário, ajustou o plantel para a próxima temporada, deixando claro que quer um time mais conectado taticamente, competitivo em diversos cenários e pronto para buscar títulos com um elenco bem definido. E agora, torcedor rubro-negro, você acha que o Flamengo acertou nas saídas? Ou acredita que algum dos dois ainda teria espaço no elenco? Comenta aí, compartilha com os amigos e segue acompanhando, porque a janela de transferências está só começando e o Mengão promete fazer mais barulho. Agora olha essa bomba no mercado da bola. O mercado do futebol vive constantemente de oportunidades que surgem fora do radar mais óbvio, e é exatamente nesse contexto que o nome de Igor Jesus começa a ganhar atenção especial.
O centroavante brasileiro, atualmente no Nottingham Forest, representa um perfil de atacante moderno, físico forte, mobilidade inteligente e capacidade de participar ativamente da construção ofensiva, sem perder presença dentro da área. Igor Jesus não é o típico camisa 9 estático. Seu jogo se baseia em movimentação constante, ataques aos espaços e pressão sobre a saída de bola adversária. No futebol inglês, especialmente em um campeonato exigente como a Premier League, essas características se tornam ainda mais evidentes. Enfrentar defesas físicas, jogos intensos e ritmo elevado contribuiu diretamente para o amadurecimento do atacante. Atuar na Inglaterra exige mais do que técnica, é preciso força mental, resistência e capacidade de adaptação rápida, pontos que Igor Jesus vem desenvolvendo ao longo de sua passagem pelo Nottingham Forest. Mesmo longe dos holofotes dos gigantes do país, ele evoluiu em aspectos fundamentais do jogo, como leitura de posicionamento, disputas aéreas e tomada de decisão no último terço do campo. Esse crescimento chama a atenção quando se observa o cenário do Flamengo. O rubro-negro, clube que historicamente busca protagonismo e intensidade ofensiva, costuma exigir muito de seus atacantes. Não basta marcar gols, é preciso pressionar, se movimentar, abrir espaços e participar do jogo coletivo. Nesse sentido, Igor Jesus se encaixa perfeitamente no modelo de centroavante funcional que o Flamengo valoriza. Do ponto de vista tático, ele oferece versatilidade, pode atuar como referência central, segurando os zagueiros e facilitando infiltrações dos pontas, ou como um atacante mais móvel, atacando espaços entre linhas. Sua força física permite disputas constantes, enquanto sua movimentação ajuda a quebrar linhas defensivas compactas, algo essencial no futebol brasileiro, onde muitos adversários jogam recuados. Outro fator relevante é o momento da carreira. Igor Jesus está em fase de consolidação, já passou pela experiência europeia, conhece o peso do futebol internacional e, ao mesmo tempo, ainda tem margem clara para a evolução. Jogadores nesse estágio costumam enxergar com bons olhos projetos que ofereçam protagonismo, sequência e ambiente competitivo, 3 elementos que o Flamengo entrega com naturalidade. Em um cenário hipotético, uma negociação envolvendo Igor Jesus seria vista como uma aposta consciente e estratégica. Um atacante que não chega com status de estrela mundial, mas com características que funcionam no coletivo e potencial para crescimento rápido quando inserido em um elenco mais dominante tecnicamente. Naturalmente, qualquer movimentação depende de muitos fatores. O Nottingham Forest avalia seus ativos com cuidado, a Premier League oferece visibilidade e retorno financeiro, e o mercado europeu segue competitivo. Até o momento, não há conversas avançadas, propostas ou negociações em curso. Tudo permanece no campo da análise e da observação de mercado. Ainda assim, o futebol brasileiro tem mostrado que retornos ou chegadas de jogadores vindos da Europa podem gerar impacto imediato quando o encaixe é correto. Um atacante que atua em um time que cria menos chances costuma encontrar números melhores quando passa a jogar em equipes que dominam as ações ofensivas, e esse poderia ser exatamente o caso em um clube como o Flamengo. Para o torcedor, a ideia de contar com um centroavante jovem, forte e em evolução desperta curiosidade. Igor Jesus não seria apenas mais um nome, mas uma peça com potencial para crescer dentro do clube, ganhar identificação com a torcida e assumir papel importante em jogos decisivos. Por enquanto, o cenário segue aberto. O Flamengo observa o mercado, o jogador segue focado em sua trajetória na Inglaterra e os bastidores seguem silenciosos. Mas, como o futebol costuma provar, oportunidades surgem quando o contexto esportivo, planejamento e timing se alinham. Se essa possibilidade vai se transformar em algo concreto ou não, apenas o tempo dirá. O que é certo é que Igor Jesus representa exatamente o tipo de atacante que clubes ambiciosos monitoram. Jovem, forte, adaptado a alto nível competitivo e ainda em processo de evolução. E você, torcedor? Gostaria de ver Igor Jesus com um manto sagrado? Acha que ele se encaixaria no estilo do Flamengo? Deixa seu comentário, compartilha o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dos bastidores rubro-negros.